Vamos ver aí, né? Debate entre feministas e masculinistas. Bora. Ó, lembrando aí que a primeira parte a gente já publicou aqui no canal. Se você não assistiu, vai lá assistir, tá bom? Tá o quê? Horrível. Horrível. Da maneira de como se imagina que seja, enfim, esses temas, como eles vão ser abordados. Vamos lá. Os papéis de gênero tradicionais ameaça a ordem social. Tá muito alto. Quem gostaria de começar? Vou abrir para vocês. Primeiras damas, eu acho. Machista. Ó. Né? Que pariu. Ai, ai, ai. It's gonna be a long day, Captain. Machista. Todo machista é feminista e toda feminista é machista. Tá? Bem, tem algo que Vai. está na própria Constituição Federal. A sociedade é a base de tudo, principalmente de uma sociedade. Na minha Aí é foda, né, cara? Deixa eu mudar meu quadrinho aqui. Aspas fortes, aspas fortes. Enfim, vamos lá. visão, não sei aqui Atenção. se é a visão dos colegas, o feminismo, o objetivo do feminismo é destruir justamente isso, a base da sociedade, que é o quê? A família. Então, eu atacando na Família que veio do nada. Família que sempre existiu, para sempre, para todo sempre. A família na Babilônia, há 5.000 anos atrás, que é igual à família do seu José e da Dona Maria. É a mesma família. De lá pra cá, como é que se fala seu José e Dona Maria em babilônico antigo? Hein? Como que se fala? Não, é a mesma. É exatamente a mesma. A família é muito unida. na qualificação desse homem, na qualificação da mulher, nas características desse homem, nas características dessa mulher, na sociedade. Não estou falando nada de biológico. Eu estou falando no papel desse homem, do papel dessa histórico. mulher na sociedade e também dentro da sua família. Eu vou estar destruindo tudo aquilo que é considerado como a base da sociedade. E eu destruindo. É isso. Você mesma falou, é aquilo que é considerado base da sociedade. Considerado. Considerado por quem? Pelo quê? Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto. Não é essa consideração, ela não existe no vazio espaço-temporal. A família, e como ela é construída, depende da circunstância. Depende do tempo histórico. A família que existe hoje não é a mesma coisa que a família de 100 anos atrás, 50 anos atrás. A responsabilidade desse homem perante uma família e assim, perante a mulher também, eu vou estar destruindo tudo aquilo que historicamente foi construído para alicerçar uma sociedade forte. Aí você vê, né? Que interessante, porque a família é a base que dá o alicerce para essa sociedade forte. Ou seja, a família é a base de sustentação dessa estrutura produtiva na qual a gente está inserido. É isso que está sendo dito. A gente vive dentro de uma estrutura produtiva, a gente vive dentro de uma determinada organização social, dentro de uma determinada forma de existir no mundo, em que a família tem essa base de princípio nesse modelo que se defende. Então, atribuição de determinados papéis a homens e mulheres diferentes, sendo a mulher a grande responsabilizada pelo trabalho de reprodução social, pelo trabalho de reprodução da vida. Ou seja, esse modelo de família serve para quê? Para poder garantir a continuidade reprodutiva dos membros dessa sociedade. Especialmente sobre quem? Sobre os membros da classe trabalhadora. Porque a partir do momento que você cria um conceito de família, e esse conceito de família passa a ser visto como uma estátua, passa a ser visto como uma imagem congelada no tempo, você faz com que todo mundo ache que sempre foi assim. E nem sempre a família foi assim. Nem sempre ela foi assim. Ela é assim dessa forma em específico, por quê? Porque a maneira de como a sociedade foi organizada de maneira impositiva criou essa estrutura, criou essas dimensões. Isso não é da ordem do acaso, não é da ordem natural dos eventos. Nada do que a gente vive de simplesmente existe, existiu ou sempre esteve aí. Isso tudo está relacionado a cada momento histórico que a gente está inserido. Eu não sou um defensor do passado, de como as coisas eram, que tudo do jeito que era, Tá maluco. tem sempre que ser. E Mas não sou um defensor do progressismo, de que nós temos que fazer uma grande ruptura muito rápida e Nossa, se o progressismo é da grande ruptura muito rápida, parem esse trenzinho porque eu quero descer. que tem que ser tudo diferente, porque o nosso passado é todo Porra. opressor, é todo horrível. Eu penso que no passado as pessoas fizeram o que elas puderam. Tanto as mulheres quanto os homens fizeram o que eles puderam. Nós tivemos essa grande ameaça que era a simples natureza, a simples existência. A falta de alimentação, a falta de comida, a falta de segurança, até mesmo enchente era uma ameaça enorme. Hoje nem... Mas Hoje nem tanto. Não, o que é pior ainda, né, meu senhor? O que é pior ainda, porra. Se a gente chegou a esse estágio do desenvolvimento produtivo
técnico científico. E a gente ainda tem enchente, vai tomar no cu. Porra, por que não resolveu essa merda ainda? Por quê? Porque aí vão falar que é a intempérie da natureza, né? Não é a falta de saneamento, não é a falta de sistema de esgoto, não é o excedente produtivo que é desperdiçado pelas grandes indústrias. Não é nada disso. O que é? Choveu muito hoje. Ai, choveu. Porra. A gente acha um absurdo quando pessoas morrem em enchente. No passado era um simples fato da vida. Porra, mano, como pode, cara? Como que pode? Como que pode? Como que pode? Como que pode? Hoje nem tanto. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Porra, puta que pariu. Ser morto por uma onça era uma coisa razoavelmente normal. Assassinatos não resolvidos. Morto por uma onça? De onde você tirou isso, cara? Porra. Hoje nós tivemos uma ciência toda, entre aspas, criada pelo patriarcado que reduziu tudo isso. Então, qual que é essa ciência? O que acontece é que se nós pensarmos de uma forma racional e baseado em dados e em informações, nós vamos ter muita disputa ainda sobre essas questões de dados, mas racionalmente... É sempre o mesmo papo. Racionalmente, logicamente, é sempre a mesma conversa. O que acontece? Você fica falando racionalmente, logicamente, para tentar dar uma caracterização para o seu argumento, para tentar mostrar que seu argumento, ele é muito científico. Ele é science, ele é ciência. E assim, o dado, gente, a estatística, a informação, a evidência, sem um contexto, sem que ela esteja inserida dentro de um determinado processo, ela é só um número vazio, ela só é um número jogado. Nós acabamos concordando em muito, pode ser não em tudo, mas em muito com pessoas que são mais conservadoras. A gente percebe que muitas coisas que funcionavam antes, elas funcionavam por um motivo. Elas existem porque elas estavam funcionando até um certo ponto. Não era tudo no passado que era ótimo, que era maravilhoso, mas algumas coisas funcionavam melhor do que elas funcionam hoje, e a gente começa a fazer uma análise mais em cima de dados do que nós temos. Então, de uma certa forma, o fato de ter essa família chamada de família tradicional, família nuclear tradicional, onde você tem o pai, a mãe, os filhos, é uma família que é muito benéfica para os homens, para as mulheres, para as crianças, em termos, por alguns medidores, por algumas medidas. Violência é uma delas, a saúde psicológica é uma outra. Porra, puta que pariu, cara. Eu já quero o fim da família. Calma. Ei. Não precisa me convencer disso. Calma, cara. Não precisa. Mano, parece que ele tá falando tudo o contrário, velho. Os benefícios para a sociedade como um todo são um outro marcador que a gente pode utilizar. Os benefícios como um todo. Quais? Não foi preciso. São das crianças, são um outro. E eu acho que, eu falo sempre isso, as mulheres e os homens, as mulheres ou os homens não são o que nós mais deveríamos proteger. O que nós mais deveríamos nos preocupar e proteger, que são os mais frágeis, são as crianças, na verdade. Não são os homens e nem as mulheres, os mais frágeis, eu digo. Então, cara, esse papo, pelo amor de Deus. Algumas coisas que nós fizemos transformações, foram transformações que acabaram sendo prejudiciais. Algumas coisas do passado, de como as coisas funcionaram, algumas delas, e aí, claro, que tem muita discussão sobre isso, mas algumas delas funcionavam muito bem. Relacionamento, estatisticamente, o relacionamento estável, proporcionado pelo casamento e família tradicional, faz com que haja menos, não mais, menos estatisticamente, menos violência contra a mulher e contra a criança. Então, esses dados... Os dados não apontam para uma conclusão tão direta e universal em uma correlação entre relacionamentos estáveis de famílias tradicionais versus violência contra a mulher ou contra a criança. Não há um consenso claro de que a família tradicional seja inerentemente mais segura. Mostram que as teorias feministas têm toda uma teorização em torno disso. Toda ela está errada. Eu gostaria de começar dizendo que eu acho estranho que eles não concordem, porque são marxistas e a teoria marxista diz que você tem que dividir, separar, desconstruir. Prestem muita atenção na retórica discursiva que eles usam. E depois não admitem que de fato é o que querem, que é uma destruição mesmo. E aí eles querem reconstruir segundo a ótica e a visão que eles imaginam serem de um mundo perfeito, aquela foto de publicação das Testemunhas de Jeová, todo mundo feliz no paraíso, enfim. Todo mundo montado num dinossauro, né? Um tigre voando, criança de colo correndo. As feministas, os feministas também têm essa visão. Os feministas.
mais feminista que eu, sou feminista. Vai encarar? Hã? E gata, eu já te disse que eu sou feminista. Que saco, já te falei. Gata, eu sou feminista. Cara, eu sou feminista. Eu juro. Por favor. Por favor, me dá um beijo, por favor. Por favor, por favor. Porra, eu li mesmo. Caralho. Ai, meu Deus do céu. Chega, gente. Presta atenção. Não. Presta atenção. Presta atenção aqui. Assunto sério. Chega. De que, sim, é uma desconstrução de Sim. uma estrutura social que eles querem, né, subdividir, colocam as pessoas em categorias, porque eles sabem que o bloco geral da sociedade aposta nessa... O bloco geral da sociedade. Porra, viramos Lego agora. Tá virando Playmobil. O que é? É o bloco da sociedade? O que é isso? O que é esse bloco? Onde está esse bloco? Alguém me diga. Onde está? Cadê o bloco? Onde está o bloco? O bloco dessa sociedade. Construção que veio sendo, ao longo da história, trazida, como bem disse o Aldir. Assim. E aí chegou-se um momento onde é tão confortável para as mulheres que é permitido a elas, no Ocidente, né? Porque lá no Oriente, nós não vemos, por exemplo, nenhuma líder feminista numa Coreia do Norte, por exemplo, numa China. Não tem. Tem que ser num país onde dá liberdade para a mulher falar o que ela bem entender. Os países socialistas, que são opressores, opressivos, de fato, de verdade. Porra, exatamente, meu filho. Exatamente. Verdade, silenciam as mulheres no Irã, enfim. Você não vê movimentos feministas indo para o Irã lutar pelo que as mulheres sofrem lá, de fato, que, como bem disse o Aldir, foi sendo modificado ao longo da história uma estrutura onde acaba se protegendo muitas vezes a mulher dentro de uma sociedade, e a feminista entende que não, a mulher não precisa ser protegida. Para que nós não precisamos de homem para nada? Família tem que ser desconstruída, essa ideia patriarcal, porque o patriarcado é uma teoria que foi aceita, né, sem contraponto, mas isso é o passado, agora já existe. Sem contraponto. Tipo, o patriarcado é o astronauta. É isso. É o astronauta da Turma da Mônica. Ele saiu por aí desbravando territórios. Ele saiu por aí desbravando mundos. Não tinha nada. Não tinha nenhuma outra forma de organização das pessoas. Não tinha. O patriarcado chegou, era um grande descampado. Não tinha nada. Era uma casa muito, muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Chegou o patriarcado e criou. Né? Bom, não tem nada aqui, né? Não tem nada. Não tinha nenhuma... Não havia nenhuma forma de organização. Não, astronauta é outro. Franjinha é um, astronauta é outro. Astronauta é outro personagem. O Franjinha é o cientista. Porra, você tem que levar a Turma da Mônica mais a sério, gente. Astronauta é um personagem das histórias em quadrinhos de Maurício de Souza. Foi criado em 63, 2 anos após Yuri Gagarin ter se tornado o primeiro homem a fazer uma viagem espacial. Muito foda, tá? Vocês descobrirem ao vivo aqui agora que o Franjinha foi baseado no... Mentira, né? Não disse isso, mas eu estou aferindo. Foi baseado no Yuri Gagarin. Porra! Aí, ó, você grita bem baixinho. Enfim, vou voltar aí pro processo de colonização do patriarcado. Eu ia fazer um comentário sério, mas eu não vou, não. E quero crer que vai ser só uma questão de tempo para essa teoria cair por terra, porque a verdade se impõe. Opa! Se me permite, eu vou começar agora, até porque ele tocou no... Falei bem, não, agora eu vou falar. Eu, como homem feminista... Chamou o feminista de feminista. Não, porque é interessante, é Alexandre, né, Alexandre? Sim, Alexandre Paiva. Que a cada 100 palavras, 90 são marxismo, e você não para de diferenciar essa questão do marxismo com o feminismo, e aí eu vou cair por terra agora porque eu não sou marxista. Você disse que nós todos éramos marxistas, então vamos lá. Mas eu sou um reformista, sou um social-democrata. Mas aí eu gosto do Grandino porque ele banca a social-democracia dele. É pelo menos isso, é honestidade. História, outro debate. Entendi. Vários aspectos. Precisa entender. Você vai falar as diferenciações, mas ele apontou semelhanças corretamente. Ele viu, existem semelhanças. Só vamos deixar, porque acho que agora é a vez dele mesmo. Desculpa interromper. Não, eu acho que primeiro cai por terra isso, porque justamente eu não sou marxista, eu não sou comunista, eu sou um reformista, sou um social-democrata, portanto eu não defendo uma ruptura completa e imediata com o sistema vigente. E o tema é justamente tratando a respeito de uma ruptura com o sistema vigente, que é o capitalismo. Quando a gente trata de ordem social, a gente está falando do establishment, do sistema vigente, que é o sistema capitalista. E o feminismo, ele é uma ideologia hoje predominantemente liberal. O que vigora no mundo é o feminismo liberal, não é o feminismo marxismo. E eu digo isso porque é uma coisa amplamente difundida, tanto é que hoje a perspectiva, por exemplo... Não, no mundo, que é um mundo capitalista. Então, isso por terra já teria que fazer uma diferenciação entre marxismo, feminismo, para a gente poder dizer que haveria uma ruptura da ordem social
social, da ordem institucional. E não é isso que acontece, porque justamente o que vigora no mundo é o feminismo liberal, cujas perspectivas das mulheres de ascensão social, de ascensão econômica, de ascensão financeira, está atrelada ao ganho do capital, ao sucesso, enfim. E a questões também de patrimônio, tem outras questões que a gente trata desse tema. Mas enfim, só queria fazer essa observação. Que aí, Carol? Então, sobre essa questão da desconstrução da ordem social e tudo mais, a história das sociedades mudaram sempre as ordens sociais. Então, nós não temos mais a mesma configuração de família do Egito, de Roma, do feudalismo. Nós fomos evoluindo ao longo da história. Então, o que nós feministas defendemos é essa superação dessa ordem social que se estabeleceu após a construção do capitalismo, que acabou dividindo papéis de homens e mulheres, principalmente após a Revolução Industrial, que foi quando mudou tudo. Até mesmo quando você falou da dupla jornada de trabalho, nós reivindicamos muito mais os direitos trabalhistas do que o dever de trabalhar, porque o que foi lutado do dever de trabalhar foram as feministas liberais, que pediram a mudança do Estatuto da Mulher Casada para poder ter permissão do marido para trabalhar e que ele não permitisse que ela fosse demitida ou que ele não pudesse assinar porque ela fosse demitida. Então, nós sempre lutamos pela mudança dessa ordem social de maneira para evoluir tanto para as mulheres quanto para os homens. Porque se nós fôssemos voltar para a ordem social de Egito, de Idade Média, todos nós estaríamos lascados, porque foi se estruturando essa divisão de homens e mulheres. E a questão do patriarcalismo não é um surgimento das feministas. A história é ciência. Existe método científico para você fazer historiografia. Então... Não existe, não. Você viu o dedinho? Não existe, não. Tem documentos, tem, vários registros de Roma de como que surge o patriarcalismo. Não concordo. Não concordo. Não concordo. Eu discordo. Não acho. Não. Como que surge o pater família? Como que as mulheres ficaram na mão dos homens? E da onde que surge o termo emancipação? Literalmente do pater família, emancipatio, que foram quando as mulheres quiseram se emancipar da mão do pater família, assim como os filhos e os escravizados. Então, se estrutura isso na sociedade. E se nós estamos querendo mudar uma ordem social, que ordem social é essa? Porque se vocês acreditam que vocês são oprimidos, a gente está querendo mudar a ordem social que vocês são oprimidos ou que vocês são opressores? Isso é essa a questão. Isso é engano. Nós não dizemos... É hora deles agora. Eu quero falar uma coisa que não é... Vamos respeitar a dinâmica. A gente precisa ouvir os discordantes. A Carol ainda teria um minuto, tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Pode ir, só isso mande, mesmo. então. Eu discordo dessa afirmação de que a desconstrução dos papéis de gênero ameaça a ordem social, porque eu entendo que essa frase contém um teor negativo, por causa da palavra ameaça. E eu acho que é bom, a desconstrução dos papéis de gênero. Mas antes, quero refletir sobre o seguinte: papéis de gênero não foram sempre os mesmos ao longo da história. Isso tem muita importância, porque hoje, por exemplo, existe uma ideia do que é a vestimenta feminina, que é o salto alto, é a maquiagem, é o vestido. Bom, já houveram momentos da história em que esses elementos foram associados à masculinidade, diversos elementos. E, inclusive, se você vai observar os estudos antropológicos, tem uma vasta pesquisa que demonstra que houve sociedades em que os papéis de homem e mulher nem eram tão bem demarcados dessa maneira, por exemplo. Então, qual é a questão? É que hoje, nesta sociedade, nós vemos papéis de gênero construídos a partir do machismo que se funde com o capitalismo e que, por causa da necessidade de levar adiante a propriedade privada, se cria a família nuclear monogâmica em que a mulher precisa ser a cuidadora da casa e garantir a reprodução da família. Por isso, o papel dela é engravidar, é cuidar dos filhos, é ficar dentro de casa, e ela não pode desenvolver outros tipos de relação, tem que ser monogâmica, porque o homem tem que saber que aquele filho é seu, porque só dessa maneira ele vai ter a garantia de que a herança dele, ou seja, a propriedade privada dele, será levada adiante por uma pessoa de sua família. Veja, os papéis de gênero hoje existem nessa sociedade, neste momento histórico, para perpetuar essa leitura. E é isso que nós questionamos. Nós achamos que não. Não necessariamente as mulheres precisam ficar com o papel de ser cuidadoras. Não necessariamente, inclusive, os homens precisam ficar com o papel de ser provedores. Inclusive, não necessariamente mulheres precisam ser mães. Se não quiserem,
podem não ser. E hoje nós temos famílias de diversos tipos. Mas digo para vocês, a maior parte das mães brasileiras são mães solo. São mães solo. 55% das mães brasileiras são mães solo. E esse dado deveria dizer algo e trazer uma reflexão para o debate sobre será que este modelo familiar que coloca esses papéis de gênero está dando conta de garantir o que é a realidade da vida das pessoas hoje? Porque aqui foi defendido Ué, eles apontaram pra ela porque... esse modelo de família, certo? Mas esse modelo de família nem existe. E, inclusive, quando existe, as mulheres sofrem violência doméstica. Foi falado aqui, por exemplo, nós temos que garantir a defesa dos mais frágeis, das crianças. Bom, concordo, mas vocês sabiam que a maior parte das crianças que sofrem violência doméstica são mulheres? Esse é um debate que vocês não fazem. O que seria um solo? Mulheres que não têm ainda um marido, um acompanhante para estar junto com elas, o pai Mas do isso daí filho, não caberia uma responsabilidade da mulher? do pai da criança. Quê? Ai, que porra é essa? Onde já se viu? Seria a responsabilidade da mãe se a mãe engravidasse sozinha, virasse uma água-viva e fizesse uma partenogênese. Sei lá. Partenogênese? Partenogênese. É isso? É, isso aí. Porra, ainda acertei o fenômeno. É isso. A mulher humana, Homo sapiens sapiens, não faz partenogênese. Então, meio que a responsabilidade, né? É meio que dos dois, não é? Bom, até onde eu sei, né? Eu não sou um especialista na saúde e nem na elaboração da vida humana, né? Na concepção da vida humana. Partenogênese, porra. Sim. Vem comigo. Vem comigo. Gostava de biologia. Da mulher também. Isso daí. Da mulher também. Como que? Da mulher também. Não, é isso. A responsabilidade é da mulher. Ela tem que parir a criança, ela tem que cuidar. E se o marido for embora, a culpa é dela também. Puta que pariu, né? A paternidade é cobrada do pai. Deixa ela falar. Se a mulher... A maternidade não. Isso daí a gente se caberia entende. uma responsabilidade. Cabe. Porra, mulheres façam seu papel de acorrentar seu filho em casa. Calma, pessoal, calma. Tanto da responsabilidade do homem na hora de fazer Acorrentar um não, ato prender na sexual coleira, com a mulher, tudo bem. de não, por exemplo, confiar na palavra dela, de tomar preservativo, e eu dou lá, puxo a orelha dos meus seguidores, assim como eu falo da responsabilidade da mulher na hora de querer engravidar. Muitas das mulheres vão em bailes funks e vários outros locais, fazem relação sexual sem uma preservação, engravidam fazem relação sexual com vários. Não, ó, pro Alexandre Paiva, ele faz questão de apontar que as mulheres podem fazer sexo com mais de um cara, mais de uma pessoa. E daí? O que tem a ver? E daí? O que isso tem a ver? Não, é isso, né? A mulher faz sem proteção, o homem não. Eu puxo a orelha... Não, o que tá acontecendo aqui é o seguinte. Eu puxo a orelha dos meus seguidores, hein? Olha lá, hein? Puxa a orelha. E a mulher? A mulher, essa puta que tá indo dar, né? No baile, né? Sem camisinha logo. A responsabilidade é dela. É isso que tá sendo dito. É isso que está sendo colocado no fundo. Porra. Fora isso, é utilizar o particular como regra geral, como se isso acontecesse o tempo todo. Pelo amor de Vários Deus. homens sequer sabem quem é o pai. E eu vou te falar mais de uma pessoa que lida todos os dias com casos de homens querendo ter acesso aos seus filhos. Existe uma alienação parental, não só da genitora para com o pai, onde proíbe, impede eles de terem acesso, elas colocando nas redes sociais que são mães solo, sendo que o pai está lá na justiça, querendo ter acesso aos seus filhos, como também existe uma alienação parental que eu considero judiciária, onde o próprio judiciário coloca para o pai, olha só pai, olha só, esse pai chegou aqui, quer ter acesso aos filhos, beleza, vou te dar aqui finais de semanas alternados, que dão 4 dias ao mês. O pai quer ter acesso. Então assim, quando a gente verifica quem são essas mães solos, a gente precisa tomar cuidado. Realmente elas são mães que os pais engravidaram elas, sabendo que era pai, que tinha um relacionamento com essa mulher, queria ser pai, e aí abandonou. A gente tem que analisar, porque quando você coloca uma mãe solo, dá a entender aquele pai escroto. Só que não é bem assim, a gente tem que analisar, porque existem muitas situações que acontecem. Pessoas que elas mesmas se consideram mãe solo, e o pai quer ter acesso aos filhos. um pouco do papel de gênero, a gente está entrando vamos Como? Tô totalmente, né? falar de papel de mas, gênero na sociedade. sobre o papel Eu de quero gênero na observar sociedade. algumas coisas aqui. Algumas coisas que eu vou tentar ser bem rápido. Primeiro, ela acabou de culpar o tradicionalismo pelo fim do tradicionalismo. Isso é uma contradição. Porque quem destruiu essa estrutura tradicional, a estrutura tradicional não era o homem poder fazer sexo com quem ele quiser, a mulher engravida e o homem vai embora. Isso não é tradicionalismo. A tradição o sexo é só com casamento, aliás. A tradição é do que, meu filho?
A tradição é do quê? Ah, para. Tradição do quê? Tá achando que todo mundo faz a mesma coisa desde sempre? Vai tomar no cu, porra. Porra. Eu mesmo. Tava outro dia dando aula, agora tô aqui gritando com a tela, né? É a mesma coisa. Eu sou um inimigo do tradicionalismo. Porra, mano. Ô, Renato, calma aí, pô. Esse chat tá que tá hoje. A tradição é homem tuchar homem na Grécia Antiga. Pois é, né? Na Grécia Antiga a tradição era essa. Era essa, né? Então... Homem tuchar, homem. Tradicionalmente, o sexo só depois do casamento. Se fosse feito antes, havia algumas sanções sociais. A pessoa era mal vista, era mal falada, ela tinha que ver, e aí, o que é que você vai fazer? E agora? Como é que você vai resolver isso? Que tipo de medida aí a sociedade vai impor para você, para o homem, para a mulher, para remediar o fato de vocês terem tido relações antes do casamento? Então, havia todo um certo controle. Algumas coisas ruins, mas, por um lado, estava estabelecido a história da família. O segundo que eu queria colocar, estabelecido a mulher, pelo quê? A paternidade é forçada sobre os homens como um dever, não como um direito. Nós dizemos há muito tempo, e é uma visão de um número muito, muito grande, certamente majoritário, de conservadores na nossa sociedade, de que o filho é da mãe, o filho é da mãe. É por isso que é tão fácil fazer alienação parental, por isso que é tão fácil aprovar certas leis que permitem à mulher alienar à vontade e fazer acusações falsas à vontade. Não é apenas por causa do movimento feminista fazendo lobby e fazendo uma propaganda e tal. Existe uma certa visão já da sociedade que é pró-mulher em algumas coisas. De considerar, por exemplo, que a mulher ela não vai ser tão violenta, ela é mais pura, ela é mais inocente, ela é mais inofensiva. Gente. Se a mulher chora, tem um peso muito grande. Então, esses pontos que eu estava colocando, e isso não é machismo. Machismo é uma invenção feminista. Olha, gente, realmente tem momentos em que, nossa, não dá pra ver o espírito indo embora, né? Assim. Indo embora. Eles apanham da mulher. Não, Jéssica, eles não apanham da mulher. Porque se eles apanhassem da mulher, eles não estavam aí falando esse tipo de groselha. Homem que apanha de mulher na esportiva não teria esse tipo de conduta. Teria consciência, tá? Porque essa é a realidade. Na esportiva. Calma. Não, eu não tenho conhecimento de causa. Para aí, pô, para aí. É uma manipulação feminista. É isso. Quem não gosta de apanhar de mulher bonita é maluco. É maluco. Quem não gosta de apanhar de mulher bonita é maluco. Só pode ser maluco. Ah, não gosto. Nunca apanhou. Mas, de novo, na esportiva. Se você for olhar a origem da história do feminismo, eu li sobre isso, pesquisei e escrevi um artigo sobre isso. Não vou falar isso agora porque vai me estender muito. Mas acho que isso, por enquanto, é o que eu queria dizer. Posso falar? Pode falar. Ah, tá. Sobre essa questão do machismo ter sido inventado pelas feministas, na verdade foi uma análise conceitual que a gente fez da sociedade, assim como o patriarcado, assim como a opressão das mulheres, a cultura do estupro. A gente analisa a sociedade e a partir daí a gente nomeia. Isso é falado inclusive pela Betty Friedan na Mística Feminina. Ela nomeia problemas que geralmente não têm nome. Quando falamos do machismo ter sido estruturado pelos homens, é porque até um certo período da sociedade, tanto mulheres quanto outras minorias que não tinham condições financeiras, que eram PCD, que eram pobres, enfim, não podiam ter acesso a direitos. Quem tinha acesso a esses direitos? Apenas pequenos homens brancos de elite. E quem que... pequenos homens, eu já imaginei vários hominhos pequenos assim, andando na sociedade. Desculpa. Quem inventou isso? Quem que inventou o machismo, o elitismo, a homofobia, o racismo? Quem que inventou? Quem que colonizou? Quem que fez o imperialismo? Quem que dominou? Então, não são as mulheres que estão fazendo isso. Por isso que eu falo da dominação masculina. Quando você pensa em dominação masculina, quando você pensa nas divisões de papéis, vocês mesmos estão falando de divisões. Mulher chora, homem é forte, homem é isso, homem é aquilo, homem tem 1,80, né? Todas essas coisas que vocês falaram. Papéis sociais de gênero. Quando vocês estão criticando... Porra, aí fudeu, hein? Aí fudeu, molecada. Infelizmente, terei que abrir mão do meu papel de homem aqui. Desculpa todo mundo. Toda essa sociedade que inclusive coloca homens como violentos e que não homem podem... Homem de 1,60 também é homem, tá, gente? De 1,70 também, tá? Respeita.
ser pais ou que não podem ter acesso à paternidade, é essa sociedade que a gente critica, porque a gente quer que os homens tenham acesso a essa paternidade. Eu acho completamente injusto que um filho só veja o pai no final de semana, ou que o filho não tenha acesso ao pai, como eu vi a camiseta do Paiva. Eu acho que é injusto que os filhos não tenham acesso ao pai, porque isso não está prejudicando o pai ou a mãe, mas a criança, porque o direito tem que ser para a criança. A gente estava falando tanto que as crianças são as mais prejudicadas, mas nesses casos, que depois a gente pode abordar questões de custódia, poxa, por que a maioria são para as mães? Porque a sociedade se estrutura como se fosse o papel da mãe ser a cuidadora, que faz a educação do filho. Casos de amamentação, é a criança que vai amamentar, é a mãe que vai amamentar, é a mãe que vai educar, é a mãe que vai ensinar a falar. Pessoal, nós temos uma afirmação sobre custódia. Eu vou deixar para falar isso depois Vamos mesmo. falar então, sobre papéis de gênero. Você queria falar, isso, os papéis de Sim, os papéis de gênero estão sendo desconstruídos na sociedade, é a linha de raciocínio. Sobre desconstruir, se isso desconstruir a sociedade como ela funciona hoje. Bom, eu pontuei muito bem ali que existe uma estratégia muito clara, por mais que exista a negativa por parte das feministas e elas tentem dissociar essa visão, ela está intrínseca. A visão feminista é a visão marxista. Nada a ver. Bom, enfim, é a minha opinião. É a minha opinião. Então tá bom. Então tá. É a minha opinião. Esta é a minha opinião. Não, Rose, sempre foi isso, né? Opinião virou aval para falar qualquer groselha. A visão marxista é a visão feminista e vice-versa. Porque trata de... Que groselha. Trazer os homens como os agressores e as... A Mary Wollstonecraft nesse exato momento. Am I a joke to you, my dear sir? Ela era britânica, né? Am I a joke to you? I am as a liberal feminist. Am I a joke? Oh, my darling. Why am I a joke to you? Mulheres como vítimas, como os opressores e as mulheres oprimidas. Usam muito esse termo, por mais que neguem. Usam o termo opressor e oprimido. E sim, é bebido de dentro do marxismo, que antigamente, quando foi construída essa teoria marxista, tratou-se da sociedade de maneira que existem as classes e, ao longo do tempo, o feminismo ele aborda essa questão de gênero como uma questão de opressão baseado na própria leitura que Marx faz da sociedade. Então, sim. E na leitura de Marx também de sociedade, ele orienta também que você tem que trabalhar essa questão, por exemplo, religião. É um papel do feminismo muito, muito claro, por mais que neguem, desconstruir esse papel da religião dentro da família, que aí constrói muito na linha que o Aldir falou. Uma relação onde existe um homem, uma mulher e um filhinho, que é muito criticado pelo feminismo, esse padrão heteronormativo de sociedade, tem que ser desconstruído. O grande problema é, eles não trazem a solução, eles trazem o problema, apresentam uma solução que acaba piorando, tanto é que você vai numa cadeia, por exemplo, você vai ver lá, a maioria é de homens ali que não tiveram presença paterna, foram criados por mulheres, foram educados por mulheres. A maioria das professoras, dos professores... Estudos específicos indicam uma correlação entre a ausência paterna e maior risco de envolvimento com o crime. No entanto, não há dados nacionais abrangentes que confirmem que a maioria dos homens presos no Brasil foram criados exclusivamente por mulheres ou sem a presença paterna. Mais uma fonte do CPTK, Centro de Pesquisas, que faz aqui uma ponte bilateral com este canal de YouTube, né? Para vocês que não sabem, o CPTK é uma instituição que está há muitos anos aqui apoiando e fomentando o meu trabalho, que é o Centro de Pesquisas Tirei do Cu, né? Centro de pesquisas aí bastante importante, bastante famoso e que está aqui desde o início aparecendo de vez em quando. Então, mais uma vez, o representante do CPTK, né, falou aí sobre ausência paterna nos presídios. Quer dizer, na criação de presidiários. Da rede pública são mulheres. Então, na sociedade hoje, as mulheres, em geral, é quem educam os homens. Então, se segundo a visão do feminismo os homens são um problema, tem que começar a olhar também para os problemas das mulheres, porque, como eu disse anteriormente, nós costumamos olhar um pouquinho para o nosso umbigo também e ver, pô, será que eu não estou errado? Eu não vi, sinceramente, nunca vi um argumento de uma feminista botando o dedo no umbiguinho e falando assim, olha, eu acho que realmente isso aqui pode ser um problema que nós mulheres causamos. Todos os problemas sociais advêm da masculinidade, do homem, do patriarcado, ou seja, lá qualquer coisa relacionada à masculinidade. Eu gostaria até de perguntar, assim, para vocês, existe algum ponto onde o feminismo chegou numa conclusão, ó, isso aqui é um problema social que foi causado pelas mulheres?
Ou pelo feminismo. Que dá pra nós melhorarmos. Estruturalmente falando, a gente não tem nem poder para isso, né? Tipo, causar opressões a vocês, porque a gente acabou de falar, homens dominam todos os A espaços. resposta é, não tem, a mulher não vê. Homens estão em todas as posições de poder. Então, como que estruturalmente falando, em estruturas de poder, Por favor, Aldir. a gente faria isso com vocês? Em que espaço, em que Por favor, lugar? Aldir, Porque eu explique. gostaria de dar o ônus da prova para vocês, sabe? Eu tenho que explicar muito bem qual é a nossa posição. Quando a gente fala... Eu tenho que explicar muito bem, é muito foda, né? Escuta aqui, ó, que agora eu vou te explicar. Quando eu disse, não foram vocês, eu que foi quem falou, as mulheres são o sexo privilegiado ao longo de toda a história da humanidade. Não porque elas da propriedade Puta privada, que dos pariu. gregos, dos romanos. Não, sempre a mulher teve... A mulher, the woman, the mulher, né? A mulher, qual? Essa do universal, esse conceito de mulher aqui, ó, que existe em todo lugar, em toda a história, ao mesmo tempo. Todo lugar. Todo lugar. Não, a história aqui, ó, história, não necessito, não quero. Mulher existe uma só ao longo de mais de 10 mil anos de Homo sapiens sapiens. Existe só um conceito, só um, e é o certo. Mas é o certo. Mas não, por favor, mulher, não diga mais nada. Por favor, eu vou defender o seu direito de ser certo. Mas não, defenderei seu direito. Silêncio, defenderei o seu direito. Ok? Não diga. Eu, como homem feminista. Foi privilegiada na sociedade e foi privilegiada, às vezes, por um bom motivo. Por exemplo, uma prova de privilégio e uma justificação até desse privilégio é o seguinte: se nós tratássemos as mulheres tão violentamente, tão grosseiramente, tão rigidamente, quanto nós tratamos os homens ao longo da humanidade e com as mesmas exigências que custavam tanto a esses homens, nós tratássemos as mulheres da mesma forma, nós provavelmente não existiríamos mais. As mulheres teriam morrido e, portanto, nós todos teríamos desaparecido também. Então, a minha colocação não é que os homens são oprimidos pelas mulheres, eu também não sou masculinista, já disse isso, mas eu não vejo masculinistas, eu nunca vi um masculinista dizer isso, que os homens são oprimidos, eu nunca vi isso. O que eu vi alguns masculinistas, que eu considero uma grande ignorância da realidade histórica, é dizer que o homem foi opressor, mas era preciso oprimir. Em outras palavras, na minha opinião, ele concorda com vocês. Ele acredita no que vocês ensinaram para eles. Nossa. Vocês, eu digo, feminista, eu quero dizer feminista, entendam bem. Então, nós não estamos dizendo que os homens são oprimidos. O homem que é acusado injustamente, é preso injustamente, é espancado injustamente, é mandado para a cadeia, ele não pode ver os filhos. Ele está sendo oprimido pelo Estado, e o Estado está sendo movido por uma certa ideologia. E essa ideologia se beneficia de uma base que já existia antes. É o marxismo. Que as feministas simplesmente dizem, mas isso foram vocês que criaram, isso foi criado pelos homens. Acusar os homens apenas por eles serem homens? A maioria no Congresso, a maioria nas empresas, na chefia das empresas, acusar esses homens de terem poder em representação de todos os homens como classe, que é uma mentira, é um absurdo, e que ele vai usar esse poder para privilegiar os homens contra as mulheres, é um outro absurdo que nunca teve base na realidade. Apesar do que... E eu posso pontualmente, ponto a ponto, mostrar como não foi assim. Aldir, tem que tomar cuidado porque, por exemplo, a fala dela anterior, olha o que ela disse, parêntese, nós nomeamos a palavra machismo. Aí depois ela inicia, aí ela fecha parênteses, aí ela começa a falar um monte de coisa, e aí abre parênteses, ela diz assim, e quem foi que criou o machismo? Aí ela fala para nós, deixando claro, foi vocês. Sim. Então, assim, elas nomearam porque já eram consideradas feministas e elas mesmas nomearam, isso daqui é machismo. E aí depois ela diz, não, mas quem criou o machismo foi vocês. Uma contradição. Não tem é que tomar contradição, cuidado. porque... Ai, serviços jurídicos. Complicado. Dar o nome ao termo é diferente. É que como você está falando que eu estou falando uma contradição, você está distorcendo o que eu falei. Não, mas é interessante. É uma ratificação, você falou isso. Você falou tudo antes. Você falou que E estrutura social. o machismo e depois vocês falam assim, foi vocês que criaram o machismo. Estruturalmente. Aí tem que tomar cuidado porque ela aponta e ela olha para nós e diz assim, vocês falam isso, vocês são isso, vocês aquilo. Tem que tomar cuidado com essa situação porque senão acaba entrando no jogo dela, que esse é o objetivo aqui. É o jogo. Tem estratégia. Claro. Eu achei que era debate tipo de ideias. Não, veja, não foram vocês
três que criaram o machismo e o neocapitalismo. Perfeito. Mas as ideologias, Não? a visão de mundo e a compreensão política da realidade que Não vocês foi, gente. defendem endossa Quem foi o teórico machista tudo na isso sociedade? Quem foi o teórico que machista? serve de O teórico machista. pilar de sustentação para a opressão da mulher Não, mas eu e defendo a para a família. opressão da classe trabalhadora. Eu defendo a família. Mas olha só, eu queria aqui debater o tema dos papéis de gênero, porque eu tenho certeza que qualquer pessoa que saia aí na rua e faça uma pesquisa popular com uma amostragem livre e pergunte para as pessoas, você acha entre força e fraqueza, qual você considera que é a característica positiva e qual você considera que é a característica negativa? Eu tenho certeza que as pessoas todas vão dizer que força é característica positiva e fraqueza negativa. E nós poderíamos reproduzir esse tipo de raciocínio em relação a todos os atributos que são considerados os atributos masculinos do pai, do provedor, do patriarca, do cuidador, física ou não também. A pessoa viril, a pessoa que se impõe, não é apenas em termos físicos. Veja, isso retrata uma compreensão. Ô, Aldir, sem atrapalhar seu raciocínio, sem atrapalhar seu raciocínio, sem atrapalhar, não quero atrapalhar. Mas você tá me atrapalhando, não. Mas Silêncio. Deixa eu tentar entender onde ela quer chegar. eu tô falando. Macho. Isso retrata um modo dos papéis de gênero serem vistos e serem encarados como qual é a forma boa de existir nessa sociedade e qual é a forma ruim, ou qual é a forma menos importante, qual é a forma inferior. Então, quando nós falamos de desconstruir os papéis de gênero, nós estamos falando de questionar este tipo de configuração social, que passa, assim, por questionar o modelo da família. Não porque nós queremos que as pessoas deixem de ter família. Se elas quiserem, elas podem ter. A questão é que nós não achamos que isso tem que ser imposto como norma. Isso não pode ser imposto como lei. Se as pessoas quiserem se relacionar das formas como elas quiserem, elas têm que ter liberdade para isso. Agora, retorno à pergunta. Vocês falaram que defendem os direitos de todos os homens. Aí eu perguntei, inclusive dos gays, vocês falaram que sim. Vocês são a favor do casamento homoafetivo? O que isso tem a ver? Nós somos um novo formato de Como família. assim? O que o casamento homoafetivo tem a ver com defender gay? O que tem a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? O que tem a ver? Ué, tem a ver? Tem relação? Não. Um novo formato uma nova ordem social, os papéis Por sociais. exemplo, em adoção. Então não são, né? Não são. Não, e existe um recorte social nisso, porque... Deixa eu falar uma coisa aqui. Não manipula a resposta. Eu sou advogada e eu atuei, inclusive eu fui chamada isso no Rio de Janeiro para ser padrinha desse caso, né? Onde... Padrinha? Bom, olha aí. É bom que dá pra ver que a desconstrução dos papéis de gênero já está acontecendo. Deu pra ver? Conseguiram, depois de anos, receber essa criança. E eu vou te falar uma coisa, esse casal é tão respeitoso que você olha assim, poxa, sabe aquele homem assim que os dois, ambos, é algo inacreditável, onde as próprias famílias, em alguns graus héteros, não teria tanto respeito para com aquela criança. Não tem briga, não tem discussão, não tem isso aqui. Agora, a questão que eu estou falando aqui é... Claro que um casal gay tem mais propensão de ficar brigando com a criança. Meu Deus do céu, mano. Família, é respeito, é a característica, é o zelo, entendeu? É a desconstrução, que é o tema aqui do debate, do papel do homem dentro da família, assim como do papel da mulher dentro da família. Tem uma coisa para colocar sobre isso? Só um minutinho. É que a gente não ouviu o Grandini. Muito bom que o... Não, mas eu comecei falando também, calma aí. O Grandini tá só assim, ó. Não, comecei falando também. Olha para um lado, olha para o outro. Arrastou. O Aldir só aqui, ó. Não grita. Ele queria gritar, mas não grita. Que não é, vocês vão falar lugar de fala, eu sou feminista e tal, mas é um tema que acredito que mulheres entendam mais do que eu naturalmente. Por questões, feminista, tá vendo? Enfim, por questões naturais. Mas é importante destacar a materialidade sobre a subjetividade. Porque as famílias no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina, enfim, e no mundo dito subdesenvolvido, do ponto de vista hegemônico norte-americano, já são desestruturadas. As famílias já são desestruturadas. A maior parte das famílias nas periferias do Brasil já não são o homem provedor, a mãe, 2 filhinhos, o cachorrinho, a família linda, maravilhosa. Isso não tem nada a ver com o feminismo. Não tem nada a ver. São mulheres que, muitas vezes, a maior parte das mulheres mantém os seus lares. A gente está falando de famílias em que o marido abandona os filhos e aí a mulher pode arrumar um outro companheiro, aquela criança cresce com outra presença ou cresce sem a figura de um homem, né? Isso
não tem nada a ver com o feminismo. Aí a gente tem um recorte social, tem um recorte econômico, tem outros recortes que entram nisso. Então, quando a gente fala de desconstrução da família, a família já foi desconstruída no Brasil, na América Latina e no mundo dito desenvolvido também há muito tempo, há muitos anos. Não existe mais esse formato porque as feministas e porque o establishment, porque o sistema destruiu a família. Acabou a família por outros recortes, por outras questões. Foi também por causa das feministas, era uma pauta feminista, foi defendido por feministas de uma geração, muitas vezes, constantemente, na verdade, lutam contra o que as feministas da geração anterior construiu. A alienação parental foi uma pauta feminista antes do século XX, no final do século XX, que a mulher tinha que ter a guarda, e agora as feministas dizem que não, isso é uma criação do patriarcado. Tem muitas criações que são atribuídas ao patriarcado que são uma criação que foi defendida ativamente por feministas antes. Agora, eu posso dizer que a Revolução Industrial teve uma participação muito grande no esfacelamento, na desintegração das famílias. Isso é um fato histórico, pode ser mensurável. Mas dizer que as feministas não tiveram nada com isso, de tanto lutar e tanto conseguir resultados nesse sentido, é um absurdo. E outra coisa, é um objetivo declarado tanto de marxistas, semelhanças entre feministas e marxistas, tanto de feministas quanto de marxistas, obviamente de feministas marxistas, que o sistema como ele está, ele tem que ser destruído. Colocar a família, essa família vista como tradicional hoje, pai, homem, o pai, mãe, filhos e tal, é algo opressor que deve ser destruído. Ativamente a ideia era destruir. Não era criar alternativas, era destruir isso. A gente não pode ter um padrão. Talvez nós precisemos de um padrão. E esse padrão não é tão ruim. Na verdade, ele é bem vantajoso. Sabe como que a gente pode manter essas famílias saudáveis, constituídas, o papai, a mamãe? A gente pode fazer diminuindo a escala 6x1. A gente pode fazer isso tratando de outras formas, dando dignidade aos trabalhadores, dando dignidade às mulheres. Não pode, né? Não pode. Família só pode ser alvo de melhoria a partir da lente hipócrita e safada do conservadorismo vazio, né? Para ficar falando aí de feminismo, marxismo, não sei o quê. Então vamos resolver a situação concreta, vamos diminuir a jornada de trabalho. Aí não vai dar. Pô, vamos construir aqui um complexo de moradia popular, garantir que a moradia seja acessível para todo mundo. Não vai dar. Socialização do trabalho doméstico, construção de lavanderia pública, de restaurante público, hein? Para socializar o trabalho de cuidado? Não tem hoje. Tudo que a gente tem hoje é defesa da família. A gente vai fortalecer as famílias dessa forma. Você pode ter certeza disso. Léo, eu não vejo dessa forma. É porque tu tá entrando... Não, é minha opinião. Os problemas reais, os problemas da vida real. Então, na vida real, olha só, foi citado o quê? Existe 50% por vocês. Trouxeram um dado, 50%... 55% das famílias hoje são formadas por uma mãe solo, né, que chama. Agora, o que eu... Solo entre aspas, por quê? Nós percebemos, e aí as pessoas que estão em casa assistindo esse debate também vão fazer a própria análise dela, ao entorno dela, porque uma coisa é nós aqui, talvez a nossa bolha, a bolha de vocês falando. Agora, eu estou imaginando a pessoa lá assistindo, aquela pessoa que não tem um conhecimento teórico, né, não tem um estudo para fazer uma análise mais aprofundada. Ainda chamou a audiência de idiota, caralho. Puta merda. Ele vai olhar pro lado, realmente, aquela mulher ali tem 3 filhos, um com cada pai. Pergunta pra ela, por quê? Porque eu fui pro baile funk e tal, não sei o quê, o cara foi lá, fez a festa. Eu fui pro baile funk. Eu não tô nem aí. Tem o governo que dá o Bolsa Família por cada filho que você fizer. Parece bem científica. Você ganha tanto X. Essa mentalidade está sendo disseminada, infelizmente, eu vejo isso com tristeza, porque as mulheres estão sendo incentivadas financeiramente a construir essa família Mano, que isso, cara. O cara tá achando que a mulher faz filho e ganha o Bolsa Família. Tem vários pré-requisitos que tem que preencher. Tem que a criança estar matriculada na escola. Não é assim não, pô. Assim não, que escroto, mano. Patriarcal, onde ela é a dona da situação e ela depende dessa ajuda, desse apoio estatal. Muitas mulheres sem essa possibilidade de trabalho, que às vezes se veem numa situação difícil financeira, veem como uma oportunidade se manter na mão do governo recebendo o Bolsa Auxílio por 18 anos enquanto a criança for... Nossa, gente do céu, que sandice do caralho, velho. Que isso. Puta argumento. Ô, gente, peraí, assim, né? Pô, esse argumento de que as pessoas fazem filho pra ganhar Bolsa Família é meio 2010 vibes, né? Pô, e não é como se o Bolsa Família fosse um salário mínimo, tá ligado? Porra.
Acho que isso deve ser Faz todo Isso sentido. só faria sentido se alguém se beneficiasse disso. Será que não está existindo Você um tá dizendo incentivo que a a falar que mulher a mulher não se precisa de homem pra beneficia nada? de um Ó, auxílio governamental mulher não precisa de homem de pra miséria. nada, e não sei o quê. Pô, acabou, você vai Nós ter essa família Ó, aí. Aldir e a Carol. Fechamos o minuto da rodada, certo? O feminismo Fechou a rodada, hein? Pelo amor de Deus. Que loucura. Pamela Martins se tornou membrinha. Seja bem-vinda, Pamela Martins. Pelo amor de Deus, hein? Nossa, esse finalzinho foi o creme de la creme. Muito divertido. Que bom que alguém se diverte. Que bom que alguém está se divertindo com isso aqui. Fico muito feliz. Obrigado pela diversão. Eu se divirto. Quem dera. Esse tipo de debate com pessoa de extrema direita leva a algum lugar? Não é produtivo. Olha, eu acho que depende, assim, tal, cada circunstância. Mas não dá pra dizer que não é divertido. Não dá pra dizer que a gente não aproveitou, não é? Não dá pra dizer isso.